Capítulo 8 Hábitos infantis. A ampla gama de hábitos, em parte físicos e em parte morais, dos quais dependem o decoro e o conforto da vida cotidiana, é recebida passivamente pela criança. Isto é, a criança faz muito pouco para formar por si mesma esses hábitos, mas seu cérebro recebe impressões das coisas ao seu redor, e essas impressões acabarão se tornando seus hábitos mais fortes e duradouros. Alguns ramos da educação infantil: higiene, ordem, limpeza, regularidade, pontualidade são todos ramos da educação infantil. Eles devem envolver a criança como o ar que ela respira, e ela os assimilará de forma inconsciente. Dificilmente é necessário dizer alguma palavra sobre a necessidade de esmerada higiene no berçário. As mães dão banho em seus bebês e lavam incessantemente suas roupas. Entretanto, escrupulosas como são as mães da classe culta, delegam muitas tarefas às cuidadoras, e é preciso bastante vigilância para assegurar que não haja o menor odor sobre a criança ou sobre qualquer coisa que lhe pertença, e que os berçários sejam mantidos agradáveis e completamente arejados. Uma grande dificuldade a ser enfrentada é o fato de que ainda existem cuidadoras pertencentes a uma classe para a qual uma janela aberta é uma abominação. E ainda outra é que nem todas elas entendem o significado dos odores. Elas não podem ver um cheiro, entre aspas, e, portanto, não é fácil persuadi-la de que um cheiro é de fato matéria, partículas microscópicas que a criança absorve a cada ato de respiração. Um nariz sensível. A propósito, uma parte muito importante da educação física de uma criança é treinar nela um nariz sensível, narinas que farejem até mesmo um cômodo minimamente abafado, ou o menor odor nas roupas e nos móveis. O senso olfativo não parece ter nos sido dado apenas como uma via de prazer, mas como uma espécie de sinal de alerta para nos prevenir da presença de matérias nocivas. Ainda assim, muitas pessoas parecem passar pelo mundo sem qualquer nariz, e a experiência tende a nos mostrar que é um rápido senso olfativo, é uma questão de educação e hábito. E este hábito é formado com facilidade. Incentive as crianças a perceberem se o cômodo em que entram tem um cheiro suficientemente fresco quando retornam do ar livre, e observem a diferença entre o ar da cidade e o ar mais fresco do campo, e treine-as para detectarem o menor traço de odores agradáveis ou inofensivos. O bebê é onipresente. Mas retornemos ao berçário. Seria ótimo se a cuidadora fosse impressionada com a noção de que o bebê é onipresente e que ele não apenas vê e sabe tudo, mas preservará por toda a sua vida a marca de tudo o que vê. Se há qualquer furo em sua capa, eu te imploro, vá remendar. Uma criança à tua volta está tomando nota, e creia-me, isto ela irá registrar. Registrar em seu próprio cérebro ativo como modelo para seus hábitos futuros. Tal noção por parte da cuidadora pode contribuir para garantir aquela higiene que vai além da limpeza dos aventais. Há, contudo, um ou dois pequenos detalhes pelos quais a paixão das cuidadoras por higiene não deve ser elogiada. Fazer as camas no início da manhã e dobrar as vestimentas das crianças quando elas são retiradas à noite. É muito melhor estender um varal do outro lado do berçário durante a noite e pendurar as pequenas vestimentas para que fiquem arejadas, para que se livrem dos resíduos da transpiração inconsciente com as quais foram carregadas durante o dia. Pela mesma razão, as camas e os lençóis devem permanecer ventilados por algumas horas,
antes de serem arrumados. Higiene pessoal como um hábito precoce. A mesa do berçário, se houver, deve ser mantida tão escrupulosamente bela quanto a da sala do jantar. A criança que se senta em uma mesa que tem uma toalha amarrotada ou manchada ou usa uma colher de metal descolorida está sendo corrompida. As crianças também devem ser encorajadas a uma boa higiene pessoal. Todos já vimos um bebê estendendo sua mão delicada para ser lavada. Está suja e a criança não gosta disso. Que eles fossem tão exigentes assim quando tivessem idade suficiente para lavarem as próprias mãos. Não que devam estar sempre limpos e apresentáveis. As crianças amam uma bagunça e devem ter grandes aventais para este fim. Elas são todas como aquele pequeno príncipe francês que desprezou seus presentes de aniversário e pediu permissão para fazer pequenas tortas de lama com o menino da sarjeta. Deixe que façam suas tortas de lama livremente, mas ao término da brincadeira, elas deveriam estar impacientes para remover todos os vestígios de terra e deveriam fazer isso por si mesmas. As crianças pequenas podem ser ensinadas a cuidar das unhas e a limpar os cantos dos olhos e ouvidos. Quanto ao sentar-se à mesa com as mãos sujas e o cabelo despenteado, é claro que nenhuma criança decente deveria ser permitida a fazê-lo. As crianças devem receber desde cedo os seus próprios materiais de higiene e serem acostumadas a encontrar real prazer no banho e no cuidado pessoal. Não há razão para que uma criança de 5 ou 6 anos não consiga se higienizar totalmente e sozinha, sem toda aquela tortura de sabão nos olhos e os costumeiros puxões e cutucões que as crianças odeiam. E não é de se admirar. Além disso, a criança não estará adquirindo o hábito do banho diário até que possa assumi-lo sozinha. E é importante que esse hábito seja formado antes que a prudente época da vida escolar tenha início. Modéstia e pureza. O processo do banho proporciona à mãe a oportunidade de dar o necessário ensino e treinamento em hábitos de decência e um senso de modéstia. Permitir que seu filho pequeno viva e cresça na simplicidade ao estilo Éden é talvez o caminho mais tentador e natural para a mãe. Mas ai de nós, não vivemos no jardim. E será melhor que a criança seja treinada desde o início nas condições sob as quais ela deverá viver. Até para a mais jovem criança, assim como foi com os nossos primeiros pais, existe aquilo que é proibido. Que a criança aprenda, ainda na idade da obediência inquestionável, que o Deus Todo-Poderoso não permite que ela fale sobre, pense em, mostre ou manuseie determinadas partes de seu corpo, exceto para fins de higiene. Será mais fácil para a mãe abordar o assunto se ela usar o coração, os pulmões, etc., como exemplo, pois também não podemos olhar para ou manipular nossos órgãos internos, visto terem sido cercados de muros de carne e osso, de tal forma que não podemos acessá-los. Aquilo que está acessível nos foi deixado assim como aquela árvore no jardim do Éden, e foi deixada aos nossos primeiros pais, como um teste de obediência. E em ambos os casos, a desobediência vem acompanhada de certa perda e ruína. O hábito da obediência e o senso de honra. O senso da proibição do pecado na desobediência será uma proteção maravilhosa contra o conhecimento do mal para a criança criada em hábitos de obediência. E ainda mais eficaz será o senso de honra, de uma responsabilidade a cumprir, a razão das prescrições apostólicas dadas sobre este assunto. É preciso que a mãe renove a lembrança dessa responsabilidade com seriedade na véspera, digamos, de cada aniversário, fazendo com que a criança sinta que pela obediência neste assunto, ela pode glorificar a Deus com seu corpo, que a mãe vigie contra toda a aproximação do mal, e que ela ore diariamente para que a cada um dos seus filhos seja mantido em pureza durante aquele dia.
Ignorar as possibilidades do mal neste ponto é expor a criança a terríveis riscos. Ao mesmo tempo, é preciso que a mãe se lembre que as palavras ditas com a intenção de impedir o mal podem, elas mesmas, ser a causa dele, e que uma vida cheia de interesses e atividades saudáveis está entre as mais seguras medidas profiláticas contra o vício secreto. A ordem é essencial. O que foi dito sobre a higiene aplica-se muito mais à ordem. Deve haver ordem e hábitos ordeiros no berçário. Em primeiro lugar, o berçário não deve ser considerado um hospital para os móveis inutilizados ou desgastados da casa. Copos rachados, pratos quebrados, jarros e bules com bicos despedaçados devem ser banidos. As crianças devem ser criadas considerando que quando um artigo fica com má aparência, devido à sujeira ou desgaste, está danificado e deve ser substituído. E essa regra se provará realmente econômica, pois quando as crianças e os criados perceberem que depois de algum dano descuidado, as coisas já não prestam, aprenderão a ser mais cuidadosos. Mas em qualquer caso, é um prejuízo real para as crianças crescerem usando instrumentos imperfeitos e de má aparência. O prazer que as pessoas adultas obtêm em esperar que as próprias crianças tomem a iniciativa é realmente uma fonte frutífera de maldade. Por exemplo, nesta questão de hábitos ordeiros. Quem não conhece o lixo que as crianças deixam após si, uma dúzia de vezes por dia, no berçário, no jardim, na sala de visitas, onde quer que seus pezinhos inquietos as carreguem? Somos um pouco sentimentais a respeito dos brinquedos espalhados e dos ramos de flores abandonados e de todos os sinais da presença das crianças, mas o fato é que não se deve permitir que o hábito ilegal da bagunça desenvolva-se nos filhos. Todos condenam a mãe de uma família cujas gavetas são caóticas, cujas posses ficam espalhadas de forma descuidada, mas pelo menos parte da culpa deve ser atribuída à mãe dessa pobre mulher, pois ela não adquiriu tal hábito miserável, que destrói o conforto e felicidade de seu lar quando adulta. Enquanto criança, o hábito da desordem teve autorização para se desenvolver nela, e outra parte da culpa é dela por não ter conseguido se curar. A criança de 2 anos deve guardar seus brinquedos. A criança de 2 anos deve aprender a pegar seus brinquedos e devolvê-los para o lugar. Comece cedo. Faça com que abrir o armário e devolver sua boneca ou cavalinho para o devido lugar seja um prazer para ela, parte de sua brincadeira. Faça com que ela sempre guarde suas coisas como algo natural, e você ficará surpreso com a rapidez com que será formado um hábito de ordem, que fará a criança ter prazer em guardar seus brinquedos e ficar irritada por vê-los no lugar errado. Se os pais apenas enxergassem a moralidade da ordem, percebessem que essa ordem no berçário torna-se integridade ao longo da vida e considerassem que o treinamento necessário para formar tal hábito não é comparativamente maior do que aquele necessário para dar corda em um relógio, que então passa a operar sozinho sem maiores problemas, certamente se esforçariam mais para cultivar esse hábito importante. O capricho é parente da ordem. O capricho é parente da ordem, mas não é exatamente a mesma coisa. Ele subentende não apenas um lugar para tudo e tudo em seu lugar, mas tudo em seu lugar apropriado, de modo a produzir um bom efeito, de fato o gosto entre um jogo. A menina não deve apenas colocar suas flores na água, mas fazer com elas um belo arranjo, e não deve colocá-las em qualquer caneca ou pote da cozinha, ou em algum horrível vaso rosa, mas em uma jarra, um vaso que seja gracioso em sua forma e harmonioso em sua coloração, ainda que tenha custado uma ninharia. Da mesma forma, tudo no berçário deve ser caprichado,
isto é, agradável e apropriado, e as crianças devem ser incentivadas a organizar suas próprias posses de forma caprichosa e prática. Não se deve aceitar qualquer coisa indigna, em forma de quadros, livros de imagens ou brinquedos. Qualquer coisa que possa viciar o gosto de uma criança ou introduzir traços de vulgaridade em sua natureza. Por outro lado, é difícil quantificar a influência de refinamento e elevação de uma ou duas obras de arte bem escolhidas, ainda que se trate de uma reprodução barata. Regularidade. A importância da regularidade na educação infantil está começando a ser reconhecida de forma mais abrangente. A jovem mãe sabe que deve colocar seu bebê na cama em um horário adequado, independentemente de seus gritos, ainda que o deixe chorando 2 ou 3 vezes, para que pelo resto da vida de seu bebê ele possa se colocar docemente para dormir no escuro sem protestar. Mas disse grande quantidade de absurdos sobre o motivo do choro da criança. Provavelmente ele deseja sua mãe, ou sua cuidadora, ou sua mamadeira, ou a luz, e deseja ser um pequeno sábio em relação à sua cuidadora, levando em conta o fato de que, se ele chorar por essas coisas, ele as obterá. Hábitos de horário e lugar. O fato é que a criança chora porque já formou o hábito de ficar acordada ou de se alimentar nos momentos errados, e fica tão desconfortável tendo seus hábitos resistidos quanto um gato em mudança. Quando ela se submeter alegremente ao novo regulamento, o novo hábito terá sido formado, e isso será por sua vez fonte de satisfação. De acordo com o Dr. Carpenter, a regularidade deve começar ainda nos primeiros anos da infância, quanto aos momentos das refeições, do repouso, etc. O hábito corporal, assim formado, ajuda grandemente a moldar o hábito mental em um período posterior. Por outro lado, nada contribui mais para a formação de um hábito de autoindulgência do que alimentar uma criança ou permitir que ela permaneça fora da cama em horários imprevisíveis, simplesmente porque ela chora. É maravilhoso quão cedo as ações de uma pequena criança, como as de um cão jovem ou de um cavalo, entram em harmonia com o treinamento sistemático exercido de forma judiciosa. O hábito da regularidade é tão atraente para as crianças mais velhas quanto para os bebês. Os dias em que a rotina é negligenciada são, como sabemos, os dias em que as crianças tendem a ser mais desobedientes. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Mostre a necessidade da higiene no berçário. 2. Como a higiene, a ordem, etc. educam a criança? 3. Por que o treinamento de um nariz sensível é uma parte importante da educação? 4. Por que as cuidadoras deveriam saber que o bebê é onipresente? 5. Mostre que a higiene pessoal deve ser um hábito precoce. 6. Como os pais podem abordar os assuntos da modéstia e pureza? 7. Mostre como o hábito da obediência e o senso de honra são medidas profiláticas. 8. Que tipo de vida é a melhor medida profilática? 9. Dê algumas sugestões em relação à ordem no berçário. 10. Mostre como e por que o filho de 2 anos deve guardar seus brinquedos. 11. Faça distinção entre decoração e ordem. 12. Em quais ocasiões a regularidade funciona como um atrativo? 13. Mostre que a falta de regularidade leva à autoindulgência.